convidar a abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. E nessa noite vamos ouvir sobre o endemoniado gadareno. Semana passada falamos da parábola da mulher que tinha um fluxo de sangue. Na semana anterior falamos do cego de Jericó. E hoje vamos falar desse homem que teve a sua vida tomada, saqueada, teve sua liberdade cerceada. Ele perdeu tudo aquilo que tinha porque o diabo tomou dele. A gente viu primeiro o cego de Jericó. Ele estava limitado de ver as coisas, ele teve sua visão tomada, ele perdeu a liberdade de ver. Vimos a mulher do fluxo de sangue que teve a sua liberdade limitada devido a uma enfermidade, e agora vamos ver um homem que teve a sua liberdade totalmente tomada, não por uma cegueira, não por uma enfermidade de sangue, mas agora por uma causa diabólica sobre a vida dele. E a gente vai ver o desfecho de como isso aconteceu. Diz assim, Marcos capítulo 5: Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A gente está diante de um texto, bem comum a gente ler, é bem simples a gente entender. Um homem que há muitos anos, há muitos tempos, ele não voltava para casa. E ele, por mais que o prendiam, e aqui o texto usa que o prendiam com grilhões e cadeias com amarras nas mãos, nos pés, colocavam ele atrás das grades, literalmente.
O que estava tomando conta dele era tão forte que arrebentava aquilo tudo, e aquele homem, ele não vivia no meio das pessoas, ele vivia nos montes, no cemitério, e ele uivava, e ele gritava como um animal, e muitas das vezes ele pegava pedras e se cortava com pedras, tamanha era a aflição que aquele homem sentia, porque ele andava quase sem roupa, sujo, isolado da sociedade, como um animal, como um ser humano que não tinha condição nenhuma de habitar entre as pessoas. O texto mesmo diz que ele vivia sozinho, ninguém conseguia amansar aquele homem. E essa expressão amansar é literalmente quando se faz com um animal, amansar o animal. Ninguém podia conter a violência daquele homem. Se ninguém podia conter, abandonaram ele, deixaram ele viver. E eu fico imaginando uma cidade inteira ouvindo esses barulhos ao derredor e sempre alguém falando: é fulano que está lá, é fulano que mora aí, não se assusta não. Olhar para as crianças e falar assim: não se assusta não, é fulano que está aí gritando de novo, que está fazendo esse barulho nos cemitérios, nos montes. Sempre as lendas urbanas começam a surgir assim. Aquele homem teve a sorte de se encontrar com quem consegue resolver todos os problemas. Todos os problemas. Não existe algo que Jesus não possa resolver. E diz o texto que logo assim que eles chegaram à província dos Gadarenos, eles saindo do barco, esse homem sai dos sepulcros, ele sai do cemitério. E geralmente essas pessoas enlouquecidas, eles saíam para assustar quem estava vindo, ou para fazer as barbaridades que eles faziam. E diz o texto que quando ele sai e ele vê Jesus, aquele espírito ou aqueles espíritos que estavam nele não conseguiram se conter. Eles tiveram que correr, se prostrar diante de Jesus e falar assim: o que nós fizemos agora, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Aqui a gente precisa dar uma pausa para a gente tirar da nossa cabeça algo que o movimento pentecostal colocou na nossa cabeça. O movimento pentecostal, o neopentecostal, colocou nas nossas cabeças que nós precisamos de libertação. E essa expressão é muito usada por cristãos batistas. E quando eu ouço essa baboseira espiritual, eu fico pensando: como nós vamos precisar de libertação se o Espírito Santo de Deus já habita em nós? Se aonde Jesus está, os espíritos eles se prostram. E se nós dizemos que estamos com Cristo, mal espírito nenhum pode tocar na gente, mal nenhum pode se apoderar de nós. Então essa história que não é cristã, colocada que nós precisamos de libertação, que nós precisamos de buscar algo, um revestimento diferente, que existem espíritos, espírito da ganância, espírito de não sei mais o que, espírito da comelância, espírito da mentira, espírito da fofoca, e a gente toda vez tem que ficar tirando espírito do nosso corpo. É mentira, isso é falso, não é bíblico. A gente vê aqui Jesus chegando, uma multidão de espíritos se prostrando e dizendo assim: não atormente a gente agora. E essa expressão não atormente é porque os espíritos sabem, os espíritos imundos sabem que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, tem toda a liberdade, e eles sabem que o fim deles é por meio de Jesus Cristo. Quando a gente lê Apocalipse e vê lá o inferno e a morte sendo jogada no lago de fogo, é porque os demônios serão exterminados. E os demônios já olharam para Jesus falando assim: não faz isso com a gente agora, não faz. Olha só o pedido deles. E Jesus
olhando para aquele homem, agora a gente volta para o texto, olha para aquele homem e pergunta assim: qual é o nome de vocês? E eles disseram assim: Legião, porque somos muitos, milhares, provavelmente mais de 1000, porque uma legião era composto por 5.000 homens, então eram mais de 1000 que tinham ali atormentando. E eles, olha só, eles começam a fazer pedidos: não deixa a gente ir embora dessa província, a gente gosta daqui, a gente gosta de ficar aqui, aqui é um lugar bom, esse povo não teme a Deus, não tem judeu. Decápolis era uma região de 10 cidades que faziam comércio entre si e que não tinham muitos judeus, pouquíssimos. Então não se falava o nome de Deus ali, não se pregava Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas naquele meio. E eles só falaram assim: tá vendo aquele monte de porco, aqueles 2.000 porcos lá, manda a gente para lá. E o estranho é que Jesus fala assim: então vão, sai desse homem. Aqueles porcos vão para precipício abaixo, para um despenhadeiro, morrem todos os porcos, e aquele homem fica livre. E eu fico imaginando, irmãos, a sensação de liberdade desse homem, a sensação de poder olhar para si próprio e ter controle do seu próprio corpo, controle da sua mente. Imagina o peso que sai das costas daquele homem que estava sendo atormentado dia e noite por muito tempo e que já não podia mais voltar para casa, não podia estar no meio de seus familiares, não podia estar no meio das pessoas, era visto atravessado pelas pessoas, as pessoas tinham medo de estar perto dele, de chegar perto dele. E diz o texto que aquelas pessoas que apacentavam os porcos fugiram, viram aquela cena toda e saíram correndo. Lógico, estava ali apacentando porco, vê aqueles bichos, um batendo no outro, e aquela brigalhada danada, e eles correndo para precipício abaixo, eles tentando conter e não conseguiam. Eles correram e foram para a cidade, falaram lá: olha só, tem um homem que aconteceu isso, isso e isso, os porcos foram, vamos lá ver o que aconteceu. Quando chegam lá, eles reconhecem aquele homem, e eu fico imaginando, imagina a surpresa. Antes, um homem que ninguém queria perto, agora aquele homem estava sentado. E o bom da gente reparar nessas expressões é porque a gente muitas vezes não presta atenção, né, em palavras. Por que aquele homem estava assentado? O judeu, ele se assentava no chão, e ele sentava, se cruzava as pernas, e ele ficava ali naquela posição assentado, geralmente ouvindo, prestando atenção. Não existiam os bancos igual temos na igreja. Então eles sentavam-se no chão, de maneira em que o corpo prumado, sentado, as pernas dobradas, eles podiam prestar atenção no que estava acontecendo. Aquele homem, não era comum ver ele sentado, geralmente pulando, gritando, jogado, se cortando, ensanguentado. Então agora já se assustaram, viram ele sentado, parado, quieto, ouvindo. Ele estava vestido. E qual era o estado anterior daquele homem? Sem roupa, com as suas vestes rasgadas, sujo e em perfeito juízo. Ou seja, ele estava contido. Grilhões não continham ele, cadeias não prendiam ele, ninguém amansava ele, mas perto de Jesus ele estava manso, calmo, sereno, tranquilo. E diz o texto que aquelas pessoas ficaram temerosas. O que aconteceu? O que houve aqui? Contaram a eles o que aconteceu, mas eles simplesmente falaram assim: Jesus, vai embora daqui, não queremos a sua presença em nosso meio. Que loucura é essa? Depois de ver o que Jesus pode fazer com o ser humano, eles disseram assim: nós não te queremos por perto, vai embora, some vocês daqui, vocês não são bem-vindos no nosso meio. E aquele jovem, aquele homem, fala assim: Jesus, deixa eu ir com vocês,
deixa eu montar nessa embarcação e seguir vocês. E Jesus olha para ele e fala assim: não te permito isso. Volta para sua casa. Olha só, verso 19: vai para a tua casa, para os teus familiares, pessoas próximas, anuncia a eles quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia. Jesus pega aquele homem e fala assim: olha, você não vai vir com a gente, tem uma missão para você. Entra para essa cidade adentro aí e começa anunciando e falando sobre a misericórdia do Senhor. Aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então esse é o texto desenhado para a gente. Então a gente vai ver algumas coisas nesse texto muito interessante. Primeiro, Jesus ouviu o pedido dos demônios, mas não ouviu o pedido daquele homem. A gente percebe que várias vezes Jesus chama as pessoas e pergunta assim, né? O que você quer que eu te faça? E Jesus perguntou para o cego de Jericó, Jesus pergunta para Jairo, Jesus pergunta para várias pessoas enfermas na Bíblia: o que você quer que eu te faça? Me fala, qual é o teu desejo, qual é o teu pedido? Mas quando aquele monte de coisa ruim olha para Jesus e fala assim: não me atormentes agora, nos mande para aquele monte de porcos, Jesus concede o pedido deles. Mas aquele homem são, em perfeito juízo, faz um pedido a Jesus: deixa eu te seguir. Jesus fala: não, isso eu não vou deixar. Por que os irmãos acham que isso aconteceu? Só tem uma explicação para isso. A única forma do Evangelho entrar naquela cidade era por meio de não conceder o pedido a esse homem. As pessoas estavam lá, expulsaram Jesus daquela cidade. Jesus não podia voltar àquele lugar. Jesus não era bem-vindo naquela cidade. Então Jesus, olhando para a situação, ele não concede aquele desejo àquele homem, mas ele concedeu o desejo lá atrás, para que aquela multidão de coisas ruins saíssem daquele homem e libertassem aquele homem. Então a gente tem agora um homem com um potencial pregador do Evangelho, um homem que saiu com o coração ardendo para falar que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a vida dele. Pergunta aos irmãos: quanto tempo ele ficou com Jesus? Nem um dia. Nem um dia. Qual escola teológica ele estudou? Nenhuma. Passou a vida vivendo uma vida que não era viva, era praticamente um moribundo na sociedade. Quem doutrinou aquele homem? Ninguém. Jesus esteve ali algumas horas com ele, ensinou alguma coisinha e falou depois com ele: ó, vai, o que a gente pode tirar daqui? Nós não precisamos fazer teologia para anunciar o Evangelho. Nós não precisamos fazer escola de pregador e de pastor para a gente testemunhar o amor de Jesus. Basta a gente anunciar para as pessoas o que Jesus tem feito por nós. Porque aquele homem, o que ele tinha para falar? Olhem para mim, olha o que Jesus fez. Eu era assim, desse jeito, e Jesus veio e me transformou. E a cidade, diz o texto, que todos se maravilhavam, porque aquele homem foi transformado, e as pessoas olhavam para ele e viam um ser humano totalmente transformado, um ser humano totalmente diferente, que falava diferente, agia diferente, se manifestava diferente. Qual é o problema do Evangelho hoje? A igreja, e não falando somente em Barro Branco, num contexto geral, a igreja copia lá fora. E a gente quer fazer dentro das nossas igrejas tudo o que as pessoas fazem lá fora. A gente quer trazer samba, carnaval para dentro das nossas igrejas. Queremos trazer baile funk para dentro das nossas igrejas. Queremos trazer músicas
que não são bíblicas para dentro das nossas igrejas, e sempre a desculpa das pessoas é: precisamos contextualizar, precisamos olhar para a cultura, precisamos criar mecanismos para chegar às pessoas. Não, nós precisamos continuar falando o Evangelho de Jesus, que cura, salva, liberta. Nós precisamos ser o meio em que as pessoas olham e falam assim: não, aquele povo é diferente. Por mais que sejamos mal vistos, nós não podemos barganhar com o poder de Deus. A gente não pode. A gente não pode ficar barganhando entre fazer o que o mundo oferece e fazer o que não oferece. Aquele homem transformado foi e anunciou o que Deus tinha feito na vida dele. Ele não falou nada de mais, ele não falou nada de menos, ele não inventou muita coisa, ele só pregou. Ele só falou: olha só, olha para a minha vida. Eu era um pobre, perdido, pecador, vivia longe de todo mundo. Agora que Jesus me encontrou, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus e Jesus mudou a minha vida. Ele pode mudar a vida de vocês também. Isso é Evangelho. Então a gente percebe nesse homem uma mudança fantástica na vida. Mas olhamos para aquela cidade, olhamos para aqueles homens que não queriam Jesus, e uma pergunta vem na nossa mente: por que as pessoas não querem Jesus? Por que as pessoas rejeitam Jesus? E quando eu digo que elas não querem Jesus, elas não querem o Jesus bíblico. Até falam que querem Jesus, até citam o nome de Jesus, mas não querem compromisso com o Jesus da Bíblia. A gente vê na internet de vez em quando umas postagens de um povo, gente. O povo bebe, fuma, se prostitui, faz um monte de coisa. De vez em quando posta lá alguma coisa sobre Jesus. Eu olho aquele negócio e fico pensando assim: se soubesse realmente quem é esse Jesus. Aí essa semana eu vi uma pessoa postando assim: o meu Deus nunca falhará. E eu pensei na mesma hora: quem é o Deus dela? Nós precisamos pensar por que as pessoas não querem esse Jesus. Primeira coisa que a gente vê no texto: aquela sociedade, aquela comunidade era uma comunidade que tinha pouco judeu. E qual era a principal fonte de renda? Para ter 2.000 porcos num lugar só, qual era a fonte de renda daquele povo? Criação de porco. Só pode. Ninguém cria 2.000 porcos e vive de hortaliça. Ninguém faz um negócio desse. Não, eu tenho porco aqui, é tudo de estimação. Eu tenho só 2.000 porcos de estimação, Carlinhos. É prazer criar porco. E quem cria porco sabe a trabalheira que aquilo dá. Como que aquele negócio, aquele bicho é estranho para se lidar com ele. Então ninguém cria aquilo por prazer. Não faz igual o cachorro, né? Não, esse aqui é de estimação, 2.000, é só de estimação. A minha vida é de lavoura. Não. A vida daquela comunidade era criar porcos. Eles viviam. Os judeus, segundo a lei de Moisés, eles não comiam carne de porco e nem carne de boi. Era abominável criar porcos para os judeus. Quando eles olham para Jesus e entendem que Jesus judeu mandou aquele monte de coisa ruim para os porcos e acabou com a fonte de renda deles, qual era o medo deles? Jesus entrar, transformar a vida daquela sociedade e acabar com a fonte de renda deles, acabar com a forma que eles ganhavam dinheiro, acabar com a forma que eles viviam e transformar a vida daquela sociedade. Olhando para isso, a gente pode olhar para hoje em dia. Por que as pessoas não querem o Jesus bíblico? Porque elas não querem que Jesus se meta na vida delas. Porque elas sabem que estão erradas. E para elas viverem do lado de Jesus, elas vão precisar mudar de vida. Por isso que elas não querem Jesus. Então, quando a gente fala de Jesus para alguém, a pessoa, outro dia, depois, elas não têm medo de igreja. Elas não têm medo do que a igreja representa. Elas sabem
que Jesus na vida delas, elas vão precisar mudar de vida. E na maioria das vezes, elas não querem mudar de vida. Elas não querem. Elas querem continuar vivendo a vida delas, a vida de besteira que elas fazem, a vida do jeito que elas vivem, a vida afastada do Evangelho, a vida que não tem compromisso com o Senhor do Evangelho. Muitas das vezes a gente fala uma verdade bíblica e as pessoas fogem das verdades bíblicas. Quem não ama Jesus não gosta nem de ouvir mensagem bíblica. Ouve qualquer coisa na internet, menos mensagem bíblica, porque incomoda. Então a gente olha para esse povo que está aqui e percebe que por que eles não queriam Jesus? Eles não queriam mudar de vida. Mas Jesus faz algo fantástico. Fantástico. Jesus não precisava entrar naquela localidade e ficar lá. Ele plantou uma semente. E foi no coração daquele homem que passou a viver o Evangelho de forma totalmente diferente. Irmão, se a gente for sair daqui hoje, falar assim, não, vamos juntar um veículo, vamos lá no Rio de Janeiro, no meio de uma comunidade de drogas, no meio lá de alguma favela, alguma comunidade, e nós vamos falar de Jesus para aquelas pessoas. A maioria que vai olhar para a gente, eles vão fazer o quê? Eles vão rir da gente, vão caçoar da gente, vão ficar mexendo com a gente. Vai ver um jovem e falar assim, ei, nunca soltou pipa, foi criado em carpete, soltou pipa em ventilador, não sabe nem o que é vida. Aí, às vezes, convida a gente para dar um teco. Ah, vem cá, ó, experimenta aqui. Nunca experimentou nada de ruim na vida. Fica aí vivendo essa vidinha de vocês, mas não sabe o que é bom. Eles ficam isso. Aí, o que Deus faz? Deus vai e transforma a vida de um lá de dentro e pega aquela pessoa e fala assim, agora você vai lá e prega o Evangelho. Aí, quando eles veem alguém deles, eles ficam intimidados. Por que você está assim? Jesus me transformou. O Evangelho é algo fantástico. Missões é algo fantástico. Aí a gente olha para esse homem, e esse homem foi enviado a pregar o Evangelho dentro da sua cidade, para a sua família, para aqueles que eram condescendentes dele, trazendo para a nossa realidade. Parece não, mas está esfriando o mar, não está? A temperatura está caindo, estou sentindo o pé gelando aqui. Aí o que Deus faz? Que é maravilhoso. Ele pega nós, pessoas diferentes, salva a gente e fala assim, agora vocês vão e falem do amor de Jesus aonde? Dentro da casa de vocês, para a família de vocês, para o lar de vocês, porque vocês conhecem a realidade de vocês. É isso que o texto está dizendo. Jesus chama a cada um de nós para anunciar as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. E para anunciar onde? No nosso meio, no meio em que a gente vive, no meio em que fomos colocados, no meio em que fomos plantados, dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, para as pessoas que a gente consegue alcançar, para quem a gente conversa, para quem a gente tem liberdade. Aí as pessoas vão olhar para a gente e vão querer ver algo diferente. E o que diferente tem na nossa vida para a gente mostrar para as pessoas e para dizer assim, Jesus mudou isso na minha vida e Ele pode mudar na sua também. Entenda nessa noite, todos nós fomos chamados para sermos missionários, evangelistas e na palavra bem bíblica, apóstolos, que significa enviados. A palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado. Todos nós somos embaixadores de Cristo. E embaixadores porque representamos Deus em lugares que muitas das vezes a igreja não vai, que é dentro de casa, no seio da família, no meio de lugares em que a igreja toda não consegue chegar lá, mas você consegue. Então, quando estamos reunidos juntos,
louvamos a Deus, cantamos juntos, fortalecemos a nossa fé, enchemos nosso coração de alegria, enchemos a nossa vida de esperança, mas quando saímos da igreja nós somos enviados. Então, para onde nós vamos, somos enviados de Deus, anunciando a maravilhosa graça que tirou a gente das trevas e nos mandou para a maravilhosa luz. Sinta-se isso nessa noite, enviado de Deus, não para levar o evangelho lá no Rio de Janeiro, no sul do país ou lá na África. Deus chama cada um, Deus ele vai instrumentalizando cada um. Missões nacionais, a gente vai ver em setembro agora, Deus tem levantado indígenas, pastores indígenas para falar do evangelho no meio dos indígenas. E Deus tem levantado muitos indígenas. Tem um amigo, o Igor, orem por esse jovem, ele tem 24, 25 anos, terminou seminário, lá no Seminário do Sul, ele foi para lá para o Amazonas, esse mês ele foi para o Amazonas ensinar o evangelho de Atos aos pastores formando no Amazonas, indígenas que estão se formando, ele foi para ensinar lá sobre o livro de Atos. Então a gente percebe que Deus tem levantado pessoas, cada um na sua função, para levar o evangelho a mais e mais pessoas. Então saia daqui nessa noite com uma certeza: Deus te chamou. Se Ele te chamou, em algum momento Ele vai te usar para falar de Jesus para alguém. A gente só precisa dizer igual Isaías: Senhor, eis-me aqui, me envia, porque eu estou pronto para anunciar a tua graça, o teu evangelho a mais pessoas.